Um bandido entra na tua casa, mata toda a sua família e ali fica você preso sem conseguir fazer nada e, por sorte, você é o único que sobrevive. Dentro de poucos minutos a polícia chega e encontra o bandido que fez isso. E logo depois disso você vai à frente de um juiz com esse bandido para ser julgado. E aí esse juiz, ele olha para você através de você, da sua perspectiva e da perspectiva do bandido. Ao mesmo tempo que ele vê ali raiva, sede de justiça, ele olha pro bandido e tem misericórdia. E é esse juiz que eu quero comparar aqui hoje, nesse vídeo, tomando o lugar de Deus, que foi exatamente o que aconteceu com a nossa humanidade. Está escrito na Bíblia há muitos e milhares de anos. Até hoje aí, milhares de seguidores contam essa história e que provam essa história. Deus criou Adão e Eva e ali o ato que eles fizeram de desobediência não foi simplesmente um fruto, uma maçã, mas sim o fato da desobediência. E Deus, ele ao mesmo tempo que ele amava Adão e Eva, ele precisava ser justo. Não é porque era um fruto, uma maçã, ele podia... Vou fingir que não vi. Não é isso que bons juízes fazem. E Deus precisava puni-los. E Deus assim o fez. A humanidade hoje em dia carrega o lamento da morte, o corpo que desfalece, a gente morre. E isso é só uma das coisas que refletem a nossa desobediência. O fruto da desobediência de Adão e Eva a gente carrega até hoje. A gente tomou isso como o curso da vida. E de fato é o curso da vida. Mas isso é o fruto da punição de um Deus justo. Deus não falou isso na Bíblia. Não tem como Deus criar, na verdade, uma inimizade de algo que não existe amizade. Ou seja, a Eva não chegou lá no fruto, na maçã e falou assim, poxa, que legal. Não. Muito provavelmente elas eram amigas e ela já estava ali conversando com Eva há bastante tempo. E aí eu queria ler com vocês Gênesis 3, que fala assim: a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez, ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse, não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. É claro que vocês não morrerão, a serpente respondeu à mulher. Deus sabe que no momento que vocês comerem do fruto, seus olhos se abrirão. E como Deus conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso. Desejou a sabedoria que lhe daria. Assim tomou do fruto e comeu. Depois deu ao marido, que estava com ela, e ele também comeu. Naquele momento, seus olhos se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e a mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou, onde você está? Ele respondeu, ouvi que estava andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois eu estava nu. Quem lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? O homem respondeu, foi a mulher que me destes. Ela me ofereceu do fruto e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher, o que foi que você fez? A serpente me enganou, respondeu a mulher. Foi por isso que comi do fruto. Então o Senhor Deus disse à serpente, uma vez que fez isso, maldita é você entre todos os animais, domésticos e selvagens. Você se arrastará sobre o próprio ventre, rastejará no pó enquanto viver. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre sua descendência e o descendente dela, que lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher lhe disse, farei mais intensas as dores de sua gravidez, e com dor você dará luz. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem lhe disse, uma vez que você deu vida à sua mulher, e comeu da árvore do fruto que ordenei que não comesse, maldita é a terra que por sua causa. Por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra o seu sustento. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas, mas você comerá do seu fruto e grãos. Com o suor do rosto você obterá alimento, até que volte à terra da qual foi formado. Pois você foi feito do pó, e ao pó voltará. Foi o que aconteceu quando houve o ato de desobediência ali. Deus poderia simplesmente falar assim, poxa, tudo bem, vai lá. Só um fruto. Poderia, mas Deus é justo. E a real é que é o seguinte, se Deus é um Deus tão poderoso, se Ele criou o planeta, o mundo, as galáxias,
pelo falar. Por que ele não poderia estralar os dedos, salvar todo mundo, resolver o problema da humanidade? E aí é que tá. Deus, ele é justo e por isso ele precisou punir a desobediência, o pecado ali. Mas ele não deixou assim. Ele não deixou assim porque ele amava, ele ama o povo que ele fez. E por isso Deus, ele precisava fazer alguma coisa para nos salvar, para nos redimir. Apesar disso, Deus se fez homem, ele se humilhou como Deus, veio ao mundo e aqui ele teve que pagar o preço para que a ira do Senhor fosse apaziguada. E foi exatamente isso que aconteceu com Jesus. Cara, e eu acho muito lindo isso. É uma história muito boa para alguém, um ser humano inventar. Essa história redentiva do Senhor, de justiça, de amor, sacrifício, é muito linda. É muito linda. Mas por que Jesus? Por que Jesus precisou morrer na cruz? Por quê? Hebreus 2,14 diz assim: visto, portanto, que os filhos são seres humanos, feitos de carne e sangue, o Filho, Jesus, também se tornou carne e sangue, pois somente assim ele poderia morrer e somente ao morrer destruiria o diabo que tinha o poder sobre a morte. Só dessa maneira ele libertaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Também sabemos que o Filho não veio para ajudar os anjos, mas sim os descendentes de Abraão. Portanto, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, de modo que pudesse ser nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote diante de Deus, o sacrifício que remove o pecado do mundo. Foi ali na cruz, quando Jesus veio aqui, na pessoa de Jesus Cristo, Deus, que Deus apaziguou a ira, em que existia ali, e a partir de então, o diabo não tinha mais poder sobre a morte. Ele não tem mais poder sobre a morte. E é com essa comparação desse juiz que eu quero que vocês entendam que, ao mesmo tempo que Deus é amor, porque ele veio aqui para nos resgatar, ele é justiça. Eu quero que vocês entendam a perspectiva de um juiz, de um justo juiz. Deus é santo demais para permitir que algo simples, comer um fruto, fosse passado batido, porque isso revela muito mais do que o ato de comer uma fruta. E sim, o desejo no coração de Eva, que foi se parecer com Deus, ser como Deus, desobedecer ao Senhor, o Criador. E ao mesmo tempo que Deus nos puniu, só que Deus nos prometeu vida eterna e essa vida foi garantida através de Jesus. E por isso que nós falamos que nós somos justificados, porque Jesus ali, ele nos justificou diante de Deus. E é por isso também que quando a gente ora, a gente fala em nome de Jesus, e que ele passou a ser nosso intercessor direto com Deus. Porque a gente, você pode olhar pela perspectiva de um Deus que esteve irado conosco e que por isso nos puniu. A morte existe, o sofrimento existe, porque a gente desobedeceu. E a gente não pode colocar isso na conta de Jesus, na conta de Deus, Deus Pai, Deus Santo, porque ele é justo, ele é um juiz justo. Mas ao mesmo tempo que ele é um juiz justo, ele é um juiz amoroso, ele é o amor. Não existe o maior exemplo de amor no mundo. Deus se fez homem através da pessoa de Jesus Cristo. E ali Deus derramou toda a sua ira diante dele. Ele pagou por todos os pecados do mundo. E por isso que hoje, o que eu tenho de ruim é eu mesmo. E o que eu tenho de bom vem dele. O primeiro versículo que a gente aprende a decorar quando a gente é criancinha, ele faz muito sentido com esse vídeo, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, ele é justo, Deus, ele é amoroso, ele é Pai, ele nos ama. Existem outros questionamentos diante disso. Por que que ainda tem um sofrimento? Por que que a gente sofre? Por que que a vida é difícil? Existe livre-arbítrio? Tudo isso são perguntas e a Bíblia responde todas elas. Todas as perguntas, questionamentos, a Bíblia explica, a Bíblia esclarece. Esse é o Evangelho. E ele é lindo. Eu amo o Evangelho porque é através dele que eu sou perdoada diante de Deus. Não tem boa obra nenhuma nesse mundo que eu faça que vai fazer Deus olhar pra mim. Ele me vê hoje porque ele vê o sangue de Cristo em mim.
Ele me vê hoje, a Flávia filha. Cristo fez isso por mim. Ele não podia, com um Deus justo, passar a mão nas nossas cabecinhas, na cabecinha de Eva. Ele não podia, e ele fez. Ele fez isso através de Jesus. E esse é o vídeo de hoje, um vídeo breve. Espero que você tenha entendido. Se você tem um desejo de conhecer mais sobre esse Jesus que nos resgatou, desse Deus amoroso e justo, eu te encorajo a buscar uma igreja saudável próxima de você, algum amigo, alguma amiga, uma comunidade que tem isso aqui, ó, como regra de fé e prática. Te encorajo a fazer isso. Existem igrejas sérias ainda hoje. É isso, gente. Fica com Deus. Que o Senhor abençoe vocês. Comenta aqui alguma dúvida que eu possa, talvez, fazer um próximo vídeo ou algo assim do tipo. Beijo, fica com Deus e até a próxima.